Tcharam! Agora a gente tá certo, amor. Tá? Tá. Galera, volta, por favor. Agora a gente tá aqui, tá todo mundo certo agora. Foi o carnaval que fez isso com a gente. Apesar de que a gente passou o carnaval em casa descansando, né? É, a gente viajou uma semana antes. E a gente tem a última live. A gente tá no canal certo, amor? Tá, né? Tá. A gente tá no canal certo. Pessoal, a gente vai ter um papo hoje sobre mulheres controladoras, não é isso, amor? É isso. Você Agora adora, sim, né? olha, o pessoal fala. Aí sim, Beatriz Nogueira. Isso aí, Obrigado. obrigada, Bia. Diná Carvalho. Parabéns Cleidi pra Silva. gente. A Cleidi tá sempre aqui também. Raíssa, boa noite. Boa noite, Fabiana Fabi, Santana. Obrigada, Fabi. Fabi avisou a gente. A gente vai falar com o pessoal agora, amor. Isabel Fernandes. Eliana. Boa noite, Eliana. A Lu. Isso aí, pessoal. Agora dá pra fazer uma live, é ou não é? Que cidade que vocês são? Estado, país? Já tinha gente de Portugal, hein? Tem uma galera, é o seguinte, tem uma galera falando que não recebe mais vídeo nosso. E eu vou explicar o porquê. Vocês têm que ativar notificações. Vocês têm, quando vê um vídeo no YouTube, vocês têm que se inscrever no canal. Quando for ver um vídeo no Instagram, tem que seguir. E no Facebook é a mesma coisa. Na hora que vocês olharem um vídeo no Facebook, não é curtir e comentar. Você tem que ir lá em seguir e ativar as notificações para estar recebendo todo o material. Porque a gente está postando agora quase todo dia, né, amor? Sempre tem alguma coisinha. Gente, eu tenho que mandar um beijo pra Alessandra de Guarapari. Porque eu sou de Guarapari, o Jó me conheceu, eu era de Guarapari quando a gente se conheceu. Na verdade eu era de Alegre, mas depois mudei pra Guarapari. Levei ele pra conhecer Guarapari, amor. Você gostou de Guarapari? Muito legal. Guarapari no Espírito Santo, gente. Amo essa terrinha demais. Então, beijo E a pra última Alessandra live pra a gente tem que Guarapari. pedir desculpa, que ela não saiu como planejado. Pois né? é, pessoal, na última live a gente teve que deixar a live antes do programado, porque o Rafa tava passando mal. Presta teu celular, Delícia. E ele pra tava olhar passando as mal falas. mesmo, a gente teve que ir pro hospital, antibiótico, tomar injeção, corticóide, aquele monte de coisa. E ele tá melhorando. Não tá bom ainda, não tá 100%, né? Mas Agora ele tá com esse melhorando, negócio de gente. coronavírus, ele acha que tudo é coronavírus, né, mano? Não tem uma Não, parada ele sabe assim? que não é, porque ele sabe tava que com não é? secreção. Então ele já falou, não, isso eu sei que não é porque eu tô com secreção, então ele já ficou mais tranquilo. Pessoal, é o seguinte, quando chegar amigo a gente começa, amor? É, Mas vamos lá. Eu não consigo, eu tenho que começar antes, só pra dar um tchan. um tchan. Beijo, Alessandra. Então, Campos dos Goitacazes, já conhece, tem muita história boa de Campos. Fiz Boa um noite, evento lá. Isabel. Então, galera, por que a gente resolveu falar sobre mulher controladora? Por vários motivos. Primeiro, porque a gente viu que muitos homens Ó, sofrem. eu vou estar olhando no celular porque eu vou acompanhar as mensagens por aqui. Pra gente não ficar balançando o telefone E aqui, coloca no entendeu? dedo na tela, né, amor? Então, vamos lá. A gente viu que muitos homens sofrem com mulheres controladoras. E as mulheres controladoras sofrem mais ainda. Porque a ideia... O André Jório tá André assistindo. Jório tá assistindo. Porque a ideia... Beijo pra André Jório. Porque a ideia não é a gente criticar a mulher controladora, é a gente entender o comportamento dela, por que ela tem esse comportamento, o que pode fazer, para a mulher controladora se entender, se ver, refletir a respeito do comportamento dela, e também para os homens poderem aprender a lidar um pouco, ter um pouquinho mais de compreensão. Na verdade, o que a gente quer trazer vocês para reflexão sobre essa necessidade que algumas pessoas têm de controlar. Claro que existem homens controladores também, só que hoje a gente está falando especificamente das mulheres. Eu vejo que homem às vezes é muito mais manipulador do que controlador. Existe uma diferença entre manipulação e controle, não é? Sim, existe. Apesar da manipulação muitas vezes ser uma das ferramentas que uma pessoa controladora usa. Então, pessoal, olha só, vocês estão vendo isso aqui? Eu fiz uma Vocês colinha. são os heróis, ó, amor. Eu Heróis. fiz uma colinha porque tem um monte de coisa que eu não podia deixar de falar pra vocês, então eu fiz uma colinha, gente. E aí eu quero começar a falar pra vocês, a primeira coisa é o seguinte, vamos falar sobre algumas características de uma pessoa controladora? E a primeira coisa é a gente diferenciar uma pessoa controladora de uma pessoa ciumenta. Sim. Certo? Quando a gente está falando de uma pessoa controladora, a gente não está falando só daquela pessoa ciumenta, insegura e desconfiada que fica fuçando o telefone do marido. Apesar de que as pessoas, as mulheres mais controladoras, elas têm esse lado ciumento. Só que a gente está falando daquelas pessoas controladoras de maneira geral, que gostam de controlar a rotina, que gostam de controlar a vida, que gostam de controlar os passeios, que gostam de decidir, que tomam a frente do parceiro. Então, a gente não está falando só de ciúmes e insegurança.
Mas ciúme e insegurança é uma característica das pessoas controladoras. Deixa eu contar pra vocês uma historinha de como eu descobri recentemente que eu tinha um perfil controlador e eu não fazia a menor ideia disso, não fazia a menor ideia. Tempo atrás, bastante tempo atrás, eu tive um namorado e esse namorado, um dia numa discussão, virou pra mim e disse que eu era uma pessoa inflexível. E eu fiquei indignada com ele, porque assim, eu tinha certeza absoluta, a maior convicção que da minha identidade, do quem eu era, que se tinha uma coisa que eu não era inflexível. Eu sabia reconhecer meus erros. Ó, Luciana Fortunato, vocês são gênio, herói, gênio, é isso mesmo? Nada. Tô começando a acreditar. A gente só é gente normal que acaba fazendo confissões aqui pra vocês de muita coisa que a gente vive. Até de adolescente. E Né? puxando vocês pra uma vida real, entendeu? Não pra aquela coisa de, olha, você tem que fazer isso, ou você tem que fazer aquilo. É. A O gente pessoal reclama que eu desabafa te um pouco. corto, então vamos continuar. A gente se corta, tá, gente? Ó, é Vou deixar difícil, claro, é a ao gente se vivo, corta. é uma live, é complicado. Às vezes tá com pensamento que você quer falar. Agora, sobre o namorado, quer dizer que ele falou que você era controladora. Ele não disse que eu era controladora. Não, falou que você era inflexível. Falou que eu era inflexível. E eu achei um absurdo, neguei. Falei com ele que obviamente que não. E o que que eu falei? Eu falei o seguinte, você não me conhece. Você tá falando uma coisa que você não sabe. Você, E você não me foi conhece. dura na hora que falou? Foi muito dura. Eu Você falei, não aceitou? não, de maneira alguma. Eu não vou aceitar que uma pessoa fale de mim algo que eu não sou. Eu falei, de maneira alguma, você não me conhece. Você não me conhece pra poder falar isso. E tudo bem, né? Depois de um tempo a gente terminou e tal. E eu fiquei com essa indignação. Nossa, falar que eu sou inflexível? Imagina. E tudo bem, o tempo passou. Conheci o Jal. Um relacionamento ótimo, gostoso e tal. E aí agora, há pouco tempo, esses dias, tem mais ou menos uns 45 dias, a gente adotou uma cachorrinha, a Zoe. Eu acho que vocês já viram ela, de vez em quando ela invade aqui o espaço. Nós adotamos a Zoe, só que a Zoe chegou aqui em casa, ela não veio, depois a gente vai fazer um vídeo, vai já postar um vídeo que a gente já fez sobre a Zoe. E ela chegou aqui pra passar o final de semana e a gente ficou na dúvida, fica ou não fica, fica ou não fica. E aí, o que aconteceu? Eu pedi pro Jal, assim, meio que já tinha um combinado prévio, que ele cuidaria dela de manhã cedo, eu sairia com ela à tarde, alguma coisa mais ou menos assim, mas nada muito certo. E aí a Zoe veio pra cá, e no dia seguinte, depois de menos de 24 horas que a Zoe estava aqui, eu estava cobrando do Jal que ele não se preocupava com ela como eu me preocupava. Eu estava cobrando dele que ele não tinha acordado cedo para sair com ela. Eu tinha cobrado dele que eu passei a noite sem dormir, vigiando ela, porque era a primeira noite dela aqui em casa, enquanto ele dormiu a noite toda. Eu fiz uma série de cobranças. Eu cobrei que eu fiquei preocupada com a água e ele não. Enfim, eu cobrei dele que eu estava preocupada demais e ele preocupado de menos. E eu fiz isso de uma maneira horrível. Horrível. Fazendo julgamentos, questionando ele, questionando uma série de comportamentos dele. E aí eu fiquei muito mal depois, quando eu parei e pensei nessa minha atitude, em tudo que o Jal é, tudo que o Jal faz, e do nada eu cobrar isso dele. A Zoe aflorou em mim um senso de responsabilidade que eu acho que veio o meu pior lado, sabe? Sabe quando você tá com um filho pequeno, que você cobra que o marido não faz as coisas? E aí eu comecei a ver que eu estava cobrando do Jal que ele não fazia as coisas do jeito que eu achava que deveria ser feito. E é aqui que a gente entra com um problema. Como é que foi pra você, amor? Você já tinha percebido que eu era um pouco... Vamos lá, tem outras características que eu vou falar pra você, mas você já tinha percebido que eu era um pouco controladora em algum outro momento da relação? Não tinha percebido que você era controladora, mas assim, você, como a maioria das mulheres, impõe um ritmo de assertividade e de emoção muito grande nas coisas. Então, basicamente, o homem tem que aceitar quase tudo Pra não ter conflito. para não ter conflito. E aí é onde mora o perigo e o erro. Porque assim, as mulheres, que me perdoem, mas a grande maioria toma decisões, tem pensamentos sensacionais, agrega demais, mas a maioria das decisões, na hora do calor e da emoção, são tomadas de tendência, é tendencioso. E o homem consegue perceber isso, entende?
E aí, se o cara não tiver sabedoria, ele vai arrumar uma briga, ele vai comprar uma briga. Se o cara não trouxer para baixo, não trazer para um clima de paciência e de paz, vai arrumar briga. Porque o que acontece? Quando a mulher ela age na emoção, mesmo com a razão, ela se atropela e atropela. Mesmo se ela tiver a razão, eu tenho a razão, você tem a razão, mas a emoção ela é tão maior, é tão incontrolável, né? Você não tem o controle que você começa a colocar uma energia maior do que a razão que você tem. Aí você julga, aí você critica, aí você traz sensações e sentimentos que não tem. O grande erro está aí. Mulheres têm uma sabedoria fora do comum, têm uma percepção maior que o homem em muitas das... Somos, Maria, às vezes não somos assim. Na maioria das vezes a mulher tem muito mais expertise do que o homem. O grande problema é lidar com essa emoção, com esse sentimento. E aí os caras, os homens, não sabem também lidar com isso. Aí vai pro pau. Aí começa o disse-me disse. Ou fica extremamente submisso e não fala nada pra não comprar uma briga, eu vou ali no bato uma Aí você tá criando um monstro. eu vou sair, eu vou ainda. respirar, eu vou sair, eu não vou nem falar pra isso, ela é doida mesmo, ela é maluca, ela não pensa, ela é assim mesmo, deixa pra lá. Ela cai no descrédito. Ela cai no descrédito, vai caindo, né? A mulher cai controladora, ela cai no descrédito. Cai uma, aí cai duas, cai três, chega uma hora que a mulher fala, e o homem não ouve mais. E ela vai ficando cada vez mais histérica, mais maluca, mais louca. Então é a forma como ela fala? Não é a forma como ela fala. Eu acho que assim, o homem é importante demais nesse momento. A mulher, a emoção das mulheres, principalmente dependendo da fase ali, hormonal, ela é mais aguda. Então ela toma decisões no calor de uma emoção. Como nessa situação que você citou. Você foi totalmente, você que foi, como é que eu posso falar? Foi cutucada pela nova situação, pela nova vida, não soube lidar com ela, e aí pegou e jogou para minhas costas. Foi. Como se eu tivesse a culpa por tudo e a responsabilidade por tudo. Né? A situação eu trouxe um sonho, um desejo que vocês tinham de ter. Eu trouxe, fui buscar como homem, aqui ó, tá aqui. Vamos fazer juntos, como família? Vamos. Sim. Aí o que eu esperava vamos abraçar essa ideia juntos e beleza. Não é jogar a responsabilidade toda para cima de mim. Não que eu não aceite, que eu não assuma. Não é isso. Mas o formato, a forma que ela me abordou, não foi legal. E o formato que as mulheres abordam, é aí que começa a ter as crises. É aí que começa ao homem não ouvir mais a mulher. Entende? Tá claro para vocês até aqui? Tá, eu entendi bem o que você quis dizer. Tá claro para vocês, pessoal, o que eu tô explicando? Por que alguns homens, de fato, não ouvem as mulheres? Por conta disso, por conta de não... Eles se sentem de alguma maneira ofendidos, agredidos, questionados, desafiados. Sim. Então vamos lá, eu vou ler para vocês aqui, eu vou falar de mais ou menos 11 características de uma pessoa controladora. Tá vendo? Guarda-mago, que é pior ainda. Então, existe a pessoa que é controladora ativa e existe a pessoa que é controladora passiva. O controlador ativo é aquele que vai gritar, é aquele que vai brigar, é aquele que vai querer se impor na força. O controlador passivo é aquele que vai guardar mágoa, que vai fazer chantagem, que vai chorar, que vai ficar mal. Então, existem duas formas aí da gente ser controladora. Eu vou falar alguns aqui e você vai falando aí, amor, o que chama mais atenção pro homem, como que o homem reage e se você vê algum desses em mim, tá? Tem 5 desses que eu vi em mim, ok? Que aconteceram outras coisas nesse período que eu fui percebendo que eu tinha algumas coisas realmente inflexíveis em mim. Olha que interessante. O Sérgio Camargo tá sempre na live aqui com a gente. Obrigada, Sérgio. E ele falou um negócio interessante, amor. Hoje eu quero uma pessoa que tenha equilíbrio. Mas, Sérgio, eu vou falar uma coisa pra você. É difícil ter equilíbrio o tempo todo. A gente, você mesmo, você vai entender ao longo do relacionamento que você vai ser tomado de sensações e emoções que talvez você não saiba lidar. E aí onde vem a paciência. Talvez é o equilíbrio que você fala tá na paciência. Mas assim, você vai se deparar com situações que não é tão equilibrada. E aí onde você precisa respirar e achar uma solução para o desequilíbrio. Porque assim, a gente erra, cara. A gente comete mal sem querer. Sim. Né? Mesmo sendo... É uma busca constante. Equilíbrio não é assim. Consegui o equilíbrio e tô de boa, não. Mesmo a gente Todo sendo dia. equilibrado, Todo Sérgio, dia. a gente
erra sem querer. E aí é onde você tem que buscar a solução para esses problemas, para essas sensações, para esses sentimentos. Vamos lá então. Vamos lá, algumas características, tá, galera? Uma, insegurança e ciúmes. É uma característica de uma pessoa controladora. Vocês vão vendo aí se vocês têm ou não têm, para vocês poderem anotar. Aí eu sou super ciumenta, não significa que você seja controladora. Vamos lá. Insegurança e ciúme é outra coisa, não aceita imprevistos. Tem um imprevisto, alguma coisa sai fora do que a gente tinha combinado ou programado, você se perde, você briga, você questiona, você reclama, você fica mal-humorada. Você conhece isso, amor? Já viu uma mulher ficar assim? Já. Quem? Okay. Gente, quando tem um imprevisto, quando a gente combina, vai pra algum lugar, mesmo que não seja por culpa do Jal, quando tem algum imprevisto, eu tenho essa tendência de ficar mais agitada. Então vamos lá, não aceita imprevistos, não lida bem com os imprevistos, estabelece a rotina de todo mundo na casa. Uma mulher controladora, dificilmente ela vai ser controladora só com o marido. Geralmente ela vai ter essa tendência controladora com os filhos, com funcionários, com colegas de trabalho, talvez com amigas, então é bom estar ligado nisso, tá? Gosta de estabelecer a rotina de todo mundo. De alguma maneira você quer saber da vida de todo mundo para saber se tudo andou na linha. Tem sempre razão, é uma pessoa que nunca erra, nunca se engana e nunca duvida dela mesma. Eu tenho essa coisa de estar sempre desconfiando de mim, refletindo, vendo se tem alguma coisa por trás. Então, por conta desse hábito, eu sempre achei que eu não fosse controladora. Só que são vários hábitos, esse é um. Então, a pessoa controladora, dificilmente ela vai ver que porque ela acha que tem razão, ela tem fundamento para os questionamentos dela. Dentro do que você está falando, a Rani Nogueira de Oliveira fala: então eu sou controladora, mas como saber se eu sou controladora em atitudes quando surge um imprevisto? Vamos lá, é uma série de coisas. Você pode só não lidar bem com o imprevisto. Agora, se você tem insegurança, ciúme, não lida com o imprevisto, gosta de estabelecer a rotina de todo mundo, acha que tem sempre razão e que você nunca está errada, e uma série das outras coisas que eu vou falar, aqui você vai julgar pelo seu perfil se você acha que você é uma pessoa controladora ou não, tá bom? Vamos lá para as outras coisas. Um outro ponto muito importante da pessoa controladora é o seguinte: falta de confiança das pessoas. E eu acho que isso aqui traz muita briga para casal e traz uma situação que é a causa da falta de libido da grande maioria das mulheres. Então, vamos prestar atenção nisso aqui. Isso é louco, repete de novo. Olha só, falta de confiança nas pessoas. O que significa falta de confiança nas pessoas? Não é, ai, fulano vai mentir pra mim, não é só isso. É o seguinte, é aquela coisa de que ninguém vai fazer melhor que eu. Eu não vou deixar pra ninguém fazer, não vou deixar o meu marido fazer porque ele vai fazer errado, porque ele vai fazer mal feito. Aí a pessoa entra naquele ritmo do deixa que eu faço. Ninguém faz melhor que eu. A gente viu um caso desse, quando a gente estava contando de uma mulher que ela estava no salão depois de, não sei, 2 anos sem ir no salão, porque tinha 2 filhas pequenas, ela estava indo no salão pela primeira vez, e ela estava reclamando do marido, né? Vocês devem ter visto esse vídeo em que ela falou que até a cueca, pra ele, ela tem que pegar. Ele vai tomar banho e ela, com 2 filhos pequenos para cuidar, tem que buscar a cueca dele para entregar para ele na hora do banho. E aí eu tava perguntando pra ela, poxa, mas ele é um mau marido, ele não te ajuda? Não, ele até me ajuda. Às vezes ele fala, deixa que eu dou comida pra elas. Eu falo, que legal. Aí ela virou pra mim e falou assim, só que eu não deixo, sabe por quê? Porque eu sei que ele não vai dar comida direito. Então, a pessoa controladora, ela não confia nas outras pessoas pra poder fazer as tarefas. Sabe aquela pessoa no grupo que prefere fazer tudo do que deixar a tarefa pra outra pessoa do grupo fazer? Porque ela não sabe como vai ficar? Esse é um perfil muito importante da pessoa controladora. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela fica sobrecarregada. Olha o que o Thiago fala. Eu às vezes me ensaio como errado, sendo que estou agindo corretamente. Não entendo isso. Então é exatamente isso que as mulheres fazem em algumas situações que são tomadas de emoção. Olha, preste atenção que eu vou falar, é muito legal. Isso acontece sempre na vida das pessoas. A mulher ela tem a razão. Uma leve razão. Eu acabei de falar isso, Thiago. Só que quando ela é tomada de emoções, ela traz as emoções junto com ela. Então o que acontece? É aí que você fala, pô, mas eu não sou tão errado assim. Ela tá vendo coisas que não tem aqui, peraí. Aí ela começa a controlar demais. Aí como começa a falar demais e você começa a se defender,
ela começa com mais argumento ainda. Não sei de onde que vem tanto argumento. É aquela coisa de uma pessoa que tá falando alto e quem tá do lado começa a falar mais alto ainda, né? É a briga pela razão. É a briga pela razão. Já começou, vamos até o fim. Tá vendo nisso? Aí isso se chama sentença vazia. Porque não tem fim isso. Uma entende? conversa que não acaba mais. Só vai ter fim na hora que você se autoavaliar em cima de tudo que você está dizendo. Eu sempre falo, olha só o teu tom de voz, olha só como você tá te ferindo muito uma situação tão... Porque assim, são por situações simples, ridículas, de tarefas. Uhum. Vamos lá, situações de tarefas que não era para gerar fazer um mal, caos. nem deixo fazer. Esse é o perfil da pessoa controladora. Você entende que existe uma outra coisa por trás disso que eu vou falar, tá? Existe uma outra coisa por trás disso. Vamos lá, rapidinho, só para eu terminar aqui, aí você continua. Então, prestem atenção no que eu tô falando. A gente está falando de pequenas coisas, pequenas tarefas, que viram caos, que viram o que o Thiago falou. Olha só, eu não sou tão errado, eu não tô errado e eu passo por errado. São pequenas tarefas, são pequenas coisas que são levadas ao extremo. Peraí, tem alguma coisa errada. Se é levado ao extremo... Mas eu posso falar uma observação pro Thiago? Sim, manda. Todo mundo, homem ou mulher, essa coisa que a gente fala assim, eu não estou errado, eu tenho certeza que eu estou certo e eu passo por errado. Você já tentou cogitar a possibilidade de você estar errado, sim? Todo mundo deve fazer isso, homem e mulher. Pensar, será que eu estou errado? Voltar, refletir, se colocar no lugar do outro. Quando você conseguir se colocar no lugar da sua mulher, você vai ter a noção do que ela está sentindo, do que ela está vendo, e você vai poder mostrar para ela com mais clareza que ela está errada, ou você vai enxergar que você está errado. Enquanto você não se colocar no lugar dela para poder buscar o que essa mulher está vendo de tão errado que eu faço, enquanto você não tentar ir para o lugar dela, você não vai conseguir explicar para ela o que acontece com você. Você não vai conseguir mostrar para ela o erro dela ou entender o seu erro. Olha só, interessante aqui, ó. Eu odeio o tal do imprevisto. Só que assim, você está lidando com outras pessoas em sua volta. Existe uma coisa chamada respeito. Então, a vida não é feita de 2 mais 2 é 4. A vida, ela é um jogo sem... Você não sabe o fim. Mas tem gente que lida bem com o imprevisto. Então, mas tem gente que não. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. É um desenvolvimento pessoal. A pessoa controladora vai ter que trabalhar um monte de coisa. O que eu tô falando, para lidar com o imprevisto, é um desenvolvimento pessoal. É respirar fundo, é entender por que tanta pressa. Vocês estão vendo isso? O Jal vive falando que muitas coisas do relacionamento são questões individuais e não problemas do relacionamento. São questões nossas que a gente precisa trabalhar. E o controle, ele, na maioria das vezes, tem um caso que não, eu vou falar pra vocês, mas na maioria das vezes, ele é uma questão pessoal a ser trabalhada. A gente vai falar já